Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai embarcar numa jornada bem interessante para entender como um dispositivo inteligente sai do zero de uma simples ideia e se transforma em um produto de verdade, algo que a gente pode usar no dia a dia. Alguém aí já parou para pensar como é que aqueles aparelhos smart que a gente usa o tempo todo são feitos de verdade? Do comecinho? Bom, não é mágica, é pura engenharia. E hoje vamos dar uma olhada nos passos essenciais desse processo todo. E para deixar tudo bem prático, bem concreto, a gente vai acompanhar a criação de um exemplo, um climatizador inteligente. É ele que vai ser o nosso guia nessa história, do conceito até o aparelho funcionando. Então vamos lá. O primeiro passo é tirar a ideia da cabeça e colocar na bancada. Vamos ver como um conceito inicial começa a tomar forma até virar o primeiro modelo funcional, o que a gente chama de protótipo. Olha só, aqui a gente já vê uma diferença fundamental. Para testar as ideias de um jeito rápido, usamos plataformas como o Arduino. Elas são super flexíveis, fáceis de começar. Mas, quando a gente fala do produto final, aquele que vai para a loja, a história é outra. A gente migra para um microcontrolador dedicado, como um PIC. Por quê? Porque ele é mais barato, consome menos energia e é mais compacto. É a escolha profissional para um produto de verdade. Certo. Um dispositivo, para ser inteligente, precisa, antes de tudo, entender o que está acontecendo em volta dele. Então, essa parte é sobre os sentidos do nosso climatizador. Como é que ele percebe o ambiente? E aqui já surge um desafio enorme. Como é que um cérebro digital, que só entende zeros ou consegue medir alguma coisa do mundo real, que é analógica, contínua, como a temperatura, por exemplo? A resposta começa, claro, com um sensor. Se a gente dá uma olhada no circuito, vamos achar o componente LM35. O trabalho dele é genial de tão simples. Ele literalmente converte a temperatura física do ambiente em um sinal elétrico, uma voltagem. Ele é tipo o nosso tradutor do mundo físico para o mundo elétrico. Só que essa voltagem ainda é um sinal analógico, que varia suavemente. A peça que faz a mágica acontecer é o conversor analógico digital, ou ADC. É ele que pega essa voltagem e a transforma num valor digital, num número que finalmente o microcontrolador consegue ler, entender e processar. Ok, o dispositivo já consegue sentir o ambiente. Agora, ele precisa agir. Vamos ver como o cérebro do nosso climatizador vai controlar as coisas, tipo a velocidade de um ventilador. E a pergunta que fica é: se as saídas digitais do nosso cérebro eletrônico só sabem ligar ou desligar, como é que a gente consegue um controle mais fino, mais delicado? Como variar a velocidade de um motor aos pouquinhos? A solução para isso é uma técnica muito esperta chamada modulação por largura de pulso, ou PWM. A ideia é basicamente ligar e desligar o sinal digital muito, mas muito rápido. E a porcentagem de tempo que o sinal fica ligado em cada ciclo é o que a gente chama de Duty Cycle. E esse gráfico aqui ilustra isso perfeitamente. Dá uma olhada. Quanto mais largo for o pulso, ou seja, quanto maior o Duty Cycle, mais tempo a energia fica ligada, entregando uma potência média maior. E é assim, com esse liga e desliga super rápido, que a gente consegue controlar com precisão a velocidade de um motor ou o brilho de uma luz. Bom, a gente já tem os sentidos e os músculos do nosso aparelho. Chegou a hora de falar do cérebro. Como é que o sistema toma as decisões com base no que ele sente do ambiente? No nível mais básico, a lógica é só uma sequência de decisões, né? Tipo, se a temperatura está muito alta, então ligue o ventilador. Uma forma ótima de visualizar isso é com um fluxograma, que serve como um mapa do caminho que o programa deve seguir. Agora, para sistemas mais complexos, mais robustos, um fluxograma simples pode não ser o bastante. Aí a gente usa um modelo mais formal, a máquina de estados finitos, ou FSM. Ela basicamente define todos os estados em que o sistema pode estar, tipo ocioso, resfriando, aquecendo, e mais importante ainda, define as regras exatas para ele poder mudar de um estado para o outro. Este diagrama aqui mostra uma FSM completa em ação. Ela funciona como se fosse o DNA do comportamento do sistema. Garante que ele nunca vai entrar num estado maluco, inesperado ou simplesmente travar. É o que dá a confiabilidade que um produto final precisa ter. Nosso dispositivo já é bem inteligente, mas para ser útil de verdade no mundo de hoje, ele precisa se conectar. Então o próximo passo é dar a ele a capacidade de comunicação sem fio. Essa conectividade vem de um hardware específico. Um exemplo clássico é o módulo Bluetooth HC06. É um componente que a gente basicamente pluga no nosso projeto e pronto, ele ganha o poder de conversar com outros aparelhos, como o celular. E como é que o microcontrolador conversa com esse módulo Bluetooth? Eles usam um protocolo, uma espécie de idioma em comum chamado USART.
Pensa no UseArt como as regras da conversa, que permite que eles troquem dados de forma organizada, enviando e recebendo um bit de cada vez. E assim a gente chega ao final da nossa jornada. Agora é hora de juntar todas essas peças e ver como aquele protótipo inicial finalmente se transforma num produto acabado, pronto para ir para o mercado. Então, só para reforçar aquela nossa primeira conversa, o Arduino é fantástico para prototipar, porque ele esconde toda a parte complexa e deixa a gente focar na ideia. Já na produção, o controle total que um PIC oferece, apesar de exigir um estudo mais a fundo do manual, resulta num produto final muito mais eficiente, tanto em código quanto em consumo de energia. No fim das contas, o que fica claro é que um bom produto vai muito além do código. É sobre ter boas práticas de engenharia. Isso significa ter documentação clara, projetar a lógica com calma, usando fluxogramas e FSMs. Significa também construir um circuito robusto, com componentes vitais como reguladores de tensão para garantir uma energia estável. E, claro, escrever um código limpo e otimizado. A gente percorreu todo o caminho, da ideia até a realidade. Com esses passos fundamentais mais claros, a pergunta que fica no ar é: qual seria o próximo dispositivo inteligente que a gente poderia criar?